O milionário fica chocado ao ver mendiga negra amamentando sua filha no trabalho. Era uma daquelas tardes estranhamente silenciosas na mansão Monteiro. Um luxo escorria por cada detalhe, lustres que brilhavam como estrelas, tapetes persas espalhando um odor forte de riqueza, e paredes forradas de quadros valiosos que contavam histórias de uma fortuna construída a duras penas. Mas naquela imensidão dourada, entre sofás de veludo e mesas cheias de cristais, uma cena cortava o ar como um choque elétrico. Lúcia, a mulher que ninguém via, estava ali, no canto de uma sala de hóspedes, amamentando sua filha, Vitória. Lúcia não parecia o que chamariam de mendiga. Seu moletom surrado, o rosto marcado pela falta de sono e a rotina exaustiva. Tudo conspirava para que ela passasse despercebida naquela mansão gigantesca. Mas naquele momento, parecia que ela tinha desaparecido completamente da vista de todos. Invisível, escondida na sombra de um mundo que nunca foi feito para ela. Puducã. Henrique engoliu em seco. A imagem daquela mãe tão real, tão humana, nessa casa onde nada parecia humano, abriu uma fenda em seu mundo certinho. Ele hesitou, como se tentasse escolher entre mandar que ela sumisse dali ou simplesmente se aproximar para entender aquele cenário que lhe parecia até então impensável. No silêncio tenso que caiu, Henrique deu um passo hesitante e Lúcia desviou o olhar, a voz presa numa mistura de medo e esperança. Algo no coração do bilionário que nunca tinha sentido se mexeu, como se aquela mulher quebrasse uma prisão invisível, feita de preconceitos e distâncias. Mas o que eles não sabiam era que enquanto essa frágil ponte começava a surgir, sombras pesadas do passado de Henrique já se moviam no escuro da casa, prontas para explodir, trazendo verdades que poderiam destruir o pouco que estava começando a nascer entre eles. Será que Henrique estaria disposto a perder seu império de privilégios por algo tão incerto quanto uma conexão verdadeira? E Lúcia, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado continuava na mansão, como se a própria casa prendesse a respiração. Henrique, ainda paralisado, quicou um passo de Lúcia. Os olhares entre eles trocavam emoções intensas. Mas foi quando o choro de Vitória ecoou pela sala, aquele som puro e sem filtro, que o estrondo veio de fora, quebrando a tensão no ar. Um barulho de vidro se estilhaçando, seguido por gritos. O mundo perfeito que cercava Henrique estava prestes a desmoronar. Ele virou-se, com o coração acelerado. O que foi isso? Sua voz estava embargada. Lúcia também se pôs em alerta, seus olhos, antes cheios de medo, agora demonstravam desconfiança e preocupação. A cena que se desenrolava ali tinha mais camadas do que eles poderiam imaginar. Em um movimento rápido, Henrique começou a correr em direção à sala de estar. E sentiu a adrenalina puxá-lo para frente, e Lúcia, sem pensar, seguiu seus passos. Ao chegarem, a cena quase iria fazer Henrique perder o fôlego. A parte do elegante piso de mármore estava coberta de cacos de um vaso caro, e na frente dele estava Alfredo, o jardineiro da casa, com um olhar de pânico. Desculpe, senhor, mas há uma mulher do lado de fora. Ela diz conhecer a senhora Lúcia. O homem gritou, a voz trêmula, como se cada palavra fosse uma explosão. Aquelas palavras atingiram Lúcia como uma flechada. Seu rosto empalideceu. Ela não pode estar aqui, Lúcia exclamou, o pânico crescendo em seu olhar, e Henrique notou um tremor nas suas mãos. Quem é essa mulher? O que ela deseja? A pergunta de Henrique rosnou pela sala, esperando algo que não poderia preparar. Ela diz que é. Alfredo hesitou, olhando para os lados, como se temesse os ouvidos familiares. Ela diz que é sua mãe! As palavras se espalharam pelo ambiente como um veneno. Henrique sentiu a terra sob seus pés tremer. Ele sempre soube que sua mãe o abandonara, mas nunca soube que ela poderia reaparecer assim, do nada, em uma situação tão inadequada. As emoções borbulhavam dentro dele, jogando seu mundo em um caos. Ele olhou para Lúcia e viu um reflexo do seu próprio desespero. Não pode ser! Lúcia gritou, e suas lágrimas ameaçavam brotar. Eu não posso deixá-la entrar. O que ela quer de mim? Henrique não sabia o que pensar. Havia uma mulher que ele considerava apenas uma sombra do passado, agora prestes a entrar em sua vida de uma forma que nunca imaginara. Enquanto o tempestuoso mar de emoções revolvia suas almas, o peso do passado pulsava no ar entre os dois. Lúcia, precisamos saber a verdade.
Você conhece essa mulher? Ele perguntou, urgência na voz. Suas emoções se conflituavam, proteção, raiva, confusão. Se você não sabe tudo sobre seu passado, Henrique, como pode se dizer dono de alguma coisa? A frase dela ecoou com uma força inesperada. Era quase como se, naquele momento, as palavras fossem um grito de socorro, um chamado para que ele também abrisse os olhos. Nesse instante, Lúcia se virou, o olhar distante. O tempo ficou paralisado, enquanto os ecos de memórias antigas e segredos há muito enterrados começavam a vir à tona. Sombras do passado não são facilmente afastadas. E Henrique estava prestes a descobrir que nem tudo que brilhava naquela cá. O futuro dele se contorcia em incertezas, mas uma coisa era certa: a vida que conheciam estava prestes a mudar para sempre. O silêncio pesava na mansão, como uma nuvem carregada prestes a eclodir. Henrique olhou para Lúcia, seu coração disparado. A tensão tomava conta do ambiente. Ele sentia que o chão ia se abrir sob seus pés. O que significava aquela mulher que dizia ser mãe dela? O passado nunca tinha sido tão próximo e ameaçador. Mas antes que ele pudesse fazer mais pergunta, a porta da mansão se abriu de uma vez. Uma figura familiar e velha entrou, mas Henrique não conseguiu reconhecer. O rosto enrugado, olhos que conheciam a dor e a frieza do abandono. Era sua mãe, mas não só isso. Havia algo mais. Algo que ele nunca esperara. Eu sabia que você viria me buscar, meu filho, que ela exclamou, e sua voz soou como um eco de um pesadelo esquecido. Henrique sentiu o sangue gelar. Não pode ser, ele balbuciou, olhando entre sua mãe e Lúcia. O pânico crescia a cada segundo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que lhe dava náuseas. A mulher que sempre considerou uma traidora, a que o deixara para trás, agora estava armando um plano que parecia maior do que ele poderia imaginar. Ela é sua mãe, Lúcia, e você precisa ouvir o que ela tem a dizer, disse Alfredo, o jardineiro. Sua voz carregava um misto de desconfiança e curiosidade. Todos ali se tornaram personagens de um drama inesperado. Um tremor percorreu Lúcia. O que você quer de mim? Sua voz estava carregada de medo. Henrique viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela, e algo dentro dele se partiu. Eu não quero mais nada com você. Você me abandonou. O desespero dela era palpável. A mulher não hesitou. Eu vim porque há assuntos que não podem ser ignorados. Você é mais do que uma simples mendiga, Lúcia. Você é uma parte importante do nosso legado. O peso de suas palavras caía sobre o ambiente. A revelação era como um tapa, cortante fio. A mente de Henrique girava. Legado? Que legado? Ele estava perdido, afundando em pensamentos e memórias. Os ecos da infância, da solidão e do abandono o invadiam. Algo estava muito errado. Havia segredos que nunca foram ditos. Você precisa saber a verdade. Lúcia é sua meia-irmã, a mulher disse. E o mundo de Henrique parecia paralisar, quase em câmera lenta. Ele olhou para Lúcia, que agora tinha um semblante confuso, perplexo. A revelação se espalhava como fogo, consumindo tudo ao redor. Não. Isso não pode ser verdade. A voz de Henrique saiu mais alta do que ele pretendia. A ideia de que aquela mulher que ele tinha usado como um olhar fugaz de compaixão era parte de sua própria história o deixava atordoado. As expressões mudaram. Todos estavam vendo as fissuras na máscara da riqueza e do poder. A mansão, que antes parecia tão sólida, agora parecia ameaçada por um terremoto emocional. Afinal, ninguém na sala esperava esse enredo. Sim, eu sou a sua mãe e sempre tive perto de você, a mulher continuou, sem dar espaço para as reações que aquelas palavras estavam provocando. Lúcia e Henrique trocavam olhares de incredulidade e raiva. As sombras do passado se mexiam e dançavam nas paredes douradas da mansão. Lúcia, confusa, parecia se perder em seus próprios pensamentos. Por que você não me disse antes? Por que agora? A dor e a raiva se fundiam em suas perguntas, enquanto Henrique tentava processar a avalanche de informações. Uma parte dele queria acreditar, mas outra parte brigava com cada fato. Porque eu estava protegendo você. A mãe respondeu, agora mais emocionada. Mas o destino não me deixou escolher. Ele quer que vocês dois se encontrem e lutem juntos contra o que está por vir. A frase penetrou no ar como um trovão, e Henrique sentiu um calafrio. O que ela queria dizer?
Agora, a sala estava cheia de perguntas não respondidas. Contudo, uma única certeza pairava. Tanto Lúcia quanto Henrique estavam prestes a entrar em um caminho perigoso, onde a verdade seria revelada de formas que jamais imaginaram. O futuro deles começava a se desenhar, mas ainda em meio à névoa da incerteza e do medo. O que haveria por trás das portas da mansão? Os rostos dos dois estavam pálidos, e enquanto o choque ressonava, o que ainda não sabiam trecou mais uma peça. Lendas de uma herança obscura e ameaçadora estavam prestes a se revelar, e esses segredos tinham o poder de mudar tudo. O eco do passado nunca solta sua presa, e a vida deles, tão cuidadosamente mantida, estava prestes a ser desfeita. O silêncio pesava na mansão, como uma nuvem carregada prestes a eclodir. Henrique olhou para Lúcia, seu coração disparado. A tensão tomava conta do ambiente. Ele sentia que o chão ia se abrir sob seus pés. O que significava aquela mulher que dizia ser mãe dela? O passado nunca tinha sido tão próximo e ameaçador. Antes que pudesse faz. Algo que ele nunca esperara. Eu sabia que você viria me buscar, meu filho, ela exclamou, e sua voz soou como um eco de um pesadelo esquecido. Henrique sentiu o sangue gelar. Não, não pode ser! Ele balbuciou, olhando entre sua mãe e Lúcia. O pânico crescia a cada segundo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que lhe dava náuseas. A mulher que sempre considerou uma traidora, a que o deixara para trás. Agora armava um plano maior do que poderia imaginar. Ela é sua mãe, Lúcia, e você precisa ouvir o que ela tem a dizer, disse Alfredo, o jardineiro. Sua voz carregava um misto de desconfiança e curiosidade. Todos ali se tornaram personagens de um drama inesperado. Um tremor percorreu Lúcia. O que você quer de mim? Sua voz estava carregada de medo. Henrique viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela e algo dentro dele se partiu. Eu não quero mais nada com você. Você me abandonou. O desespero dela era palpável. A mulher não hesitou. Eu vim porque há assuntos que não podem ser ignorados. Você é mais do que uma simples mendiga, Lúcia. Você é uma parte importante do nosso legado. O peso de suas palavras caiu sobre o ambiente. A revelação era como um tapa, cortante e frio. A mente de Henrique girava. Legado? Que legado? Ele estava perdido, afundando em pensamentos e memórias. Os ecos da infância, da solidão e do abandono o invadiam. Algo estava muito errado. Havia segredos que nunca foram ditos. Você precisa saber a verdade. Lúcia é sua meia-irmã, a mulher disse. E o mundo de Henrique parecia paralisar, quase em câmera lenta. Ele olhou para Lúcia, que agora tinha um semblante confuso, perplexo. A revelação se espalhava como fogo, consumindo tudo ao redor. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Henrique saiu mais alta do que ele pretendia. A ideia de que aquela mulher que ele tinha usado como um olhar fugaz de compaixão era parte de sua própria história o deixava atordoado. Então, de repente, o telefone fixo da mansão tocou. Um som estridente, cortante, que quebrou a tensão no ar. Henrique hesitou antes de atender, sua mão tremendo ao levantar o receiver. Alô? Sua voz quase hesitante. Henrique, você precisa saber o que está acontecendo na mansão. A voz do outro lado era familiar, mas distorcida por um pânico que ele nunca tinha ouvido antes. Há pessoas te procurando. Elas querem o seu legado. Não confie nela. O som de vidro quebrando ao fundo ecoava como um aviso. O coração de Henrique disparou. Ele olhou de volta para sua mãe e Lúcia, tentando processar o que ouvira. O que estava por trás dessa busca? Por que alguém queria seu legado? As palavras estavam na ponta da língua, mas o choque paralisava sua mente. Quem tá te procurando? Ele perguntou, sua voz mais firme, mas ainda tingida de medo. Mas antes que a pessoa pudesse responder, a linha caiu. O barulho do sinal fora, o silêncio que se sucedeu fazia o estômago de Henrique se revirar. Lúcia estava pálida. O que foi isso? Ela perguntou, a voz trêmula, enquanto a tensão na sala crescia, como uma corda esticada prestes a romper. Henrique não tinha respostas. Ele olhou para sua mãe, que agora parecia um eco de um passado distante e problemático. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Não podemos ficar aqui. Uma parte dele queria proteger Lúcia, mas o mundo exterior parecia estar mais perigoso do que nunca. Mas antes que pudesse agir, a porta da frente se abriu novamente. Um grupo de homens estranhos entrou, todos com expressões duras e destemidas. O ambiente congelou.
Os olhares se cruzaram e ali, na entrada da mansão, a verdade que todos temiam se desnudava. O legado não era apenas uma herança de riqueza, mas de dívidas e conflitos que poderiam colocar tudo em risco. Henrique Monteiro, estamos aqui por você! Um dos homens gritou, e a atmosfera que antes parecia líquida agora era um campo minado. A realidade começava a desmoronar ao redor deles. O passado, o presente. Tudo se misturava de uma forma emocionante e aterrorizante. Henrique se virou para Lúcia, os olhos cheios de incerteza. O que eles iriam fazer agora? A luta por suas vidas estava apenas começando. E as sombras do legado se aproximavam rapidamente, prontas para revelar um futuro que ninguém poderia prever. O silêncio na mansão era denso, como um prenúncio de tempestade. Henrique encarou os homens que acabavam de entrar, a ameaça pairando no ar. Seu coração batia depressa, e o peso do passado parecia se aproximar mais rapidamente. Lúcia estava ao seu lado, a expressão misturando medo e determinação. Ele sentia que um furacão estava prestes a se formar ao redor deles. Os estranhos olhavam de forma intensa, como se tivessem um desejo imenso de algo que ainda não podiam revelar. Vocês falaram sobre herança, disse o homem mais alto. O líder aparente, com um sorriso frio. E isso tem um preço. Vocês têm algo que nos pertence e estamos aqui para reivindicar. Henrique ficou paralisado. A palavra herança ecoava em sua mente. O que você quer dizer com nos pertence? Ele estava quase gritando, o medo se transformando em raiva. Lúcia apertou a mão dele, buscando força e segurança. Estamos falando da fortuna da família Monteiro. Claro, há moedas de ouro suficiente escondidas sob a falsa imagem de seu lar aqui. E agora, por causa de conflitos antigos, é hora de acertar contas. Henrique sentiu seu estômago revirar. Como assim? Ele não sabia do que se tratava. Não até aquele momento. Foi como se um buraco se abrisse no chão, engolindo fontes de segurança que ele sempre considerou inabaláveis. Que contas? Que fortuna! O homem sorriu maliciosamente. Seu legado, Henrique. Há registros de que a família esconde muito mais do que seu pai jamais deixou. Isso pode mudar tudo. A tensão aumentou na sala, todos grudados em suas palavras. O passado, que eles pensavam estar enterrado, voltava para assombrá-los. Enquanto a conversa se desenrolava, Lúcia, com a mente em turbilhão, começou a perceber algo. Ela já não era mais a pessoa invisível naquela mansão. Algo dentro dela se acendeu, um fogo que ardeu forte ao pensar que havia algo muito mais profundo a ser descoberto. Espere, ela gritou, interrompendo a discussão. Como você sabe de tudo isso? O homem virou-se em sua direção, surpreendido pela ousadia dela. Porque eu conheço a história, Lúcia. Você pensa que é apenas uma mendiga? Você tá ligada a isso. Você não faz ideia do quanto. Henrique olhou para Lúcia, confuso. O que ele quer dizer com isso? O que era essa ligação que parecia ocultar segredos muito mais sombrios? O rosto de Lúcia estava em choque. Ela não apenas tinha um passado, mas fazia parte de algo maior. Algo que se estendia para além da sua humilde origem. À medida que a tensão aumentava, o homem continuou. Vocês dois precisam decidir se vão nos ajudar a reivindicar o que é nosso ou se ficarão de pé entre nós e tudo que pertence ao nosso legado. Uma decisão precisa ser feita. Ele gesticulou, os outros homens atrás dele cavando o espaço, como se esperassem a ordem para agir. Foi nesse momento que a porta da mansão se abriu mais uma vez, desta vez com um estrondo. Entrou um homem com cabelo branco e um ar de autoridade que não podia ser ignorado. Pare! O que está acontecendo aqui? O novo visitante era o tio de Henrique, alguém que ele pensava estar em outra parte do país, longe dessa disputa. A chegada dele trouxe uma onda de alívio e confusão, mas a rápida expressão de surpresa no rosto do tio, ao ver a mãe de Henrique ali, fez com que um frio cortante passasse pela sala. Você não deveria estar aqui. O tio de Henrique parecia estar em choque, e a atmosfera tensa foi preenchida por uma nova camada de mistério. Enquanto as vozes aumentavam, Henrique sentiu seu coração acelerar. O que você sabe que não me contou? O tio, com os olhos fixos na mãe, respondeu em um sussurro tenso. É hora de falar a verdade, Henrique. Sobre quem somos realmente. As mentiras da nossa família estão prestes a vir à tona e o que vocês pensam que é seu pode não ser o que parece. Nesse instante, uma revelação chocante pairou no ar.
O legado que eles pensavam que estava dentro dos muros da mansão, que definiria seus destinos, poderia na verdade estar manchado por algo muito mais profundo e terrível. As palavras do seu tio ainda pairavam. A verdade mudará tudo e pode destruir todos nós. E assim, enquanto o passado e o presente colidiam em um só momento, o futuro se tornava cada vez mais incerto. O choque deixava todos em silêncio, enquanto se preparavam para o que viria a seguir. Sem saber que a verdade guardada entre muros e segredos poderia ser a mais devastadora de todas. O silêncio na mansão era. Seu coração batia depressa e o peso do passado parecia se aproximar mais rapidamente. Lúcia estava ao seu lado, a expressão misturando medo e determinação. Ele sentia que um furacão estava prestes a se formar ao redor deles. Os estranhos olhavam de forma intensa, como se tivessem um desejo imenso de algo que ainda não podiam revelar. Vocês falaram sobre herança, disse o homem mais alto, o líder aparente, com um sorriso frio. E isso tem um preço. Vocês têm algo que nos pertence, hein? E estamos aqui para reivindicar. Henrique ficou paralisado. A palavra herança ecoava em sua mente. O que você quer dizer com nos pertence? Ele estava quase gritando, o medo se transformando em raiva. Lúcia apertou a mão dele, buscando força e segurança. Estamos falando da fortuna da família Monteiro, claro. Há moeda de ouro suficientes escondida sob a falsa imagem de seu lar aqui. E agora, por causa de conflitos antigos, é hora de acertar contas. Henrique sentiu seu estômago revirar. Como assim? Ele não sabia do que se tratava. Não até aquele momento. Foi como se um buraco se abrisse no chão, engolindo fontes de segurança que ele sempre considerou inabaláveis. Que contas, que fortuna! O homem sorriu maliciosamente. Seu legado, Henrique. Há registros de que a família esconde muito mais do que seu pai jamais deixou. Isso pode mudar tudo. A tensão aumentou na sala, todos grudados em suas palavras. O passado, que eles pensavam estar enterrado, voltava para assombrá-los. E enquanto a conversa se desenrolava, Lúcia, com a mente em turbilhão, começou a perceber algo. Ela já não era mais a pessoa invisível naquela mansão. Algo dentro dela se acendeu, um fogo que ardeu forte ao pensar que havia algo muito mais profundo a ser descoberto. Espere! Ela gritou, interrompendo a discussão. Como você sabe de tudo isso? O homem virou-se em sua direção, surpreendido pela ousadia dela. Porque eu conheço a história, Lúcia. Você pensa que é apenas uma mendiga? Você tá ligada a isso. Você não faz ideia do quanto. Henrique olhou para Lúcia. Confuso. O que ele quer dizer com isso? O que era essa ligação que parecia ocultar segredos muito mais sombrios? O rosto de Lúcia estava em choque. Ela não apenas tinha um passado, mas fazia parte de algo maior, algo que se estendia para além da sua humilde origem. À medida que a tensão aumentava, o homem continuou. Vocês dois precisam decidir se vão nos ajudar a reivindicar o que é nosso, ou se ficarão de pé entre nós e tudo que pertence ao nosso legado. Uma decisão precisa ser feita. Ele gesticulou, os outros homens atrás dele cavando o espaço, como se esperassem a ordem para agir. Foi nesse momento que a porta da mansão se abriu novamente, desta vez com estrondo. Um homem bem vestido entrou, com um ar de autoridade que não podia ser ignorado. Pare, o que está acontecendo aqui? O novo visitante era o tio de Henrique, alguém que ele pensava estar em outra parte do país, longe dessa disputa. Mas a rápida expressão de surpresa no rosto do tio, ao ver a mãe de Henrique ali, fez com que o frio cortante passasse pela sala. Você não deveria estar aqui. O tio de Henrique parecia estar em choque, e a atmosfera tensa foi preenchida por uma nova camada de mistério. Enquanto as vozes aumentavam, Henrique sentiu seu coração acelerar. O que você sabe que não me contou? O tio, com os olhos fixos na mãe, respirou profundo. É hora de falar a verdade, Henrique. Sobre quem somos realmente. As mentiras da nossa família estão prestes a vir à tona. E o que vocês pensam que é seu pode não ser o que parece. Nesse instante, o chão pareceu tremer sob os pés de todos. O homem que liderava o grupo sorriu. Um sorriso que era uma promessa de caos. E isso inclui você, tio. Por que você acha que fugi por tanto tempo? A verdade é mais profunda do que você pode imaginar. Então, como um estouro, o homem continuou. A herança que vocês tanto defendem não é apenas de riqueza, mas de poder.
e do segredo obscuro que une a família Monteiro aos meus ancestrais. Lúcia, você vai se surpreender ao descobrir que você não é apenas uma filha da rua. Os olhares passaram de Henrique para Lúcia confusos. Foi um momento de revelação e pânico. O quê? O que você quer dizer com isso? Henrique gritou, sua voz tremendo. Lúcia estava em choque, seu semblante se desfazendo, enquanto ela tentava juntar as peças. Você, Lúcia, é parte de uma linhagem esquecida. Ligada a um dos ramos da família Monteiro. Você tem direito sobre a fortuna e a verdade que foram ocultadas por gerações. O homem terminou e um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Henrique e Lúcia trocavam olhares, cada um navegando pela tempestade de emoções. E o ambiente, antes carregado de tensão, agora parecia vibrar com uma nova verdade que não foi pedida e muito menos esperada. Com a sensação de que o chão havia se desfeito sob eles, todos na sala estavam prestes a entrar em um novo desespero e uma nova chance. Só que, enquanto esse novo capítulo se desenrolava, um grito veio do fundo da sala. Parem! Vocês não têm ideia do que estão fazendo, cara! A voz pertencia a uma figura familiar, a mãe de Henrique, que agora também parecia mais envolvida do que ele jamais poderia imaginar. Henrique olhou para ela, o coração aflito. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo em direções que ele nunca poderia prever. E enquanto os ecos dessa verdade começaram a reverberar pela mansão, uma ideia aterradora se fixou em sua mente. O legado que todos estavam prontos para reivindicar poderia custar mais do que apenas dinheiro. O baque do passado ainda estava longe de ser uma solução. O silêncio na mansão era denso, como um prenúncio de tempestade. Henrique encarou os homens que acabavam de entrar. A ameaça pairando no ar. Seu coração batia depressa, e o peso do pá. Lúcia estava ao seu lado, a expressão misturando medo e determinação. Ele sentia que um furacão estava prestes a se formar ao redor deles. Os estranhos olhavam de forma intensa, como se tivessem um desejo imenso de algo que ainda não podiam revelar. Vocês falaram sobre herança, disse o homem mais alto, o líder aparente, com um sorriso frio. Isso tem um preço e nos pertence, aqui para reivindicar. Henrique ficou paralisado. A palavra herança ecoava em sua mente. O que você quer dizer com nos pertence? Ele estava quase gritando, o medo se transformando em raiva. Lúcia apertou a mão dele, buscando força e segurança. E estamos falando da fortuna da família Monteiro, claro. A moeda de ouro suficiente escondida sob a falsa imagem de seu lar aqui. E agora, por causa de conflitos antigos, é hora de acertar contas. Henrique sentiu seu estômago revirar. Como assim? Ele não sabia do que se tratava, não até aquele momento. Foi como se um buraco se abrisse no chão, engolindo fonte de segurança que ele sempre considerou inabaláveis. Que contas? Que fortuna? O homem sorriu maliciosamente. Seu legado, Henrique. Há registros de que a família esconde muito mais do que seu pai jamais deixou. Isso pode mudar tudo. A tensão aumentou na sala, todo grudado em suas palavras. O passado, que eles pensavam estar enterrado, voltava para assombrá-los. Enquanto a conversa se desenrolava, Lúcia, com a mente em turbilhão, começou a perceber algo. Ela já não era mais a pessoa invisível naquela mansão. Algo dentro dela se acendeu. Um fogo que ardeu forte ao pensar que havia algo muito mais profundo a ser descoberto. Espere, ela gritou, interrompendo a discussão. Como você sabe de tudo isso? O homem virou-se em sua direção, surpreendido pela ousadia dela. Porque eu conheço a história, Lúcia. Você pensa que é apenas uma mendiga? Você tá ligada a isso. Você não faz ideia do quanto. Henrique olhou para Lúcia confuso. O que ele quer dizer com isso? O que era essa ligação que parecia ocultar segredos muito mais sombrios? O rosto de Lúcia estava em choque. Ela não apenas tinha um passado, mas fazia parte de algo maior. Algo que se estendia para além da sua humilde origem. À medida que a tensão aumentava, o homem continuou. Vocês dois precisam decidir se vão nos ajudar a reivindicar o que é nosso, ou se ficarão de pé entre nós e tudo que pertence ao nosso legado. Uma decisão precisa ser feita. Ele gesticulou. Os outros homens atrás dele cavando um espaço, como se esperassem a ordem para agir. Foi nesse momento que a porta da mansão se abriu novamente, desta vez com um estrondo. Um homem bem vestido entrou, com um ar de autoridade que não podia ser ignorado. Pare! O que está acontecendo aqui?
O novo visitante era o tio de Henrique, alguém que ele pensava estar em outra parte do país, longe dessa disputa. Mas a rápida expressão de surpresa no rosto do tio, ao ver a mãe de Henrique ali, fez com que um fio cortante pá. Você não deveria estar aqui. O tio de Henrique parecia estar em choque, e a atmosfera tensa foi preenchida por uma nova camada de mistério. Enquanto as vozes aumentavam, Henrique sentiu seu coração acelerar. Você sabe que não me contou. O tio, com os olhos fixos na mãe, respirou fundo. É hora de falar a verdade, Henrique, sobre quem somos realmente. As mentiras da nossa família estão prestes a vir à tona. E o que vocês pensam que é seu, pode não ser o que parece. Então, como o estouro, o homem continuou. A herança que vocês tanto defendem não é apenas de riqueza, mas de poder. E de um segredo obscuro que une a família Monteiro aos meus ancestrais. Lúcia, você vai se surpreender ao descobrir que você não é apenas uma filha da rua. Os olhares passaram de Henrique para Lúcia, confusos. Foi um momento de revelação e pânico. O quê? O que você quer dizer com isso? Henrique gritou, sua voz tremendo. Lúcia estava em choque. Seu semblante se desfazendo enquanto ela tentava juntar as peças. Você, Lúcia, é parte de uma linhagem esquecida, ligada a um dos ramos da família Monteiro. Você tem direito sobre a fortuna e a verdade que foram ocultadas por gerações. O homem terminou e o silêncio sepulcral tomou conta da sala. Henrique e Lúcia trocavam olhares, cada um navegando pela tempestade de emoções. E o ambiente, antes carregado de tensão, agora parecia vibrar com uma nova verdade que não foi pedida e muito menos esperada. Com a sensação de que o chão havia se desfeito sob eles, todos na sala estavam prestes a entrar em um novo desespero e uma nova chance. Só que enquanto esse novo capítulo se desenrolava, um grito veio do fundo da sala. Parem, vocês não têm ideia do que estão fazendo. A voz pertencia a uma figura familiar, a mãe de Henrique, que agora também parecia mais envolvida do que ele jamais poderia imaginar. Depois de um momento de silêncio, uma verdade devastadora ecoou. Henrique, não se deixe levar por essas mentiras. Eu fui forçada a deixar você, mas não por querer. Lúcia não é quem você pensa que é. Sua voz tremia. A intensidade do momento fazia o ar ficar pesado. Henrique sentiu seu coração parar por um instante. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia falar. A confusão enredava sua mente. Lúcia é minha filha, mas não do jeito que você imagina. A mãe de Henrique gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela foi criada para assumir um legado que não lhe pertence. O verdadeiro segredo da família Monteiro é que nossa herança foi maldita, e eu sou a única que pode quebrar essa maldição. O terror tomou conta da sala. Lúcia balançou a cabeça, seus olhos arregalados. Isso não pode ser verdade. Eu nunca quis nada disso. Ela tentou se afastar, mas as palavras da mãe de Henrique tinham um peso inegável. Henrique estava em choque. As verdades que se desmoronavam diante dele foram mais do que ele poderia suportar. A casa parecia tremer em volta deles, numa convulsão de segredos e traições. Com um movimento brusco, Henrique disparou para longe, sentindo a necessidade de escapar daquela revelação. O que havia no passado? O que suas vidas realmente significavam? A conexão que parecia uni-los agora era um labirinto de mentiras e traições. A sala ficou em silêncio total e a pressão era esmagadora. Todos se perguntavam o que aquela revelação significava. Quais seriam as consequências? E assim, enquanto Henrique encarava o vazio, uma nova onda de incerteza invadia suas almas. O futuro, antes vislumbrado como um caminho, agora estava mergulhado na escuridão do desconhecido. E o peso de cada decisão a ser tomada poderia ser a única saída ou a maior armadilha das suas vidas. O silêncio na mansão era denso, como um prenúncio de tempestade. Henrique encarou os homens que acabavam de entrar, ameaça pairando no ar. Seu coração batia depressa e o peso do passado parecia se aproximar mais rapidamente. Lúcia estava ao seu lado, a expressão misturando medo e determinação. Ele sentia que um furacão estava prestes a se formar ao redor deles. Os estranhos o enxergam de forma intensa, como um desejo imenso de algo que ainda não podiam ver. É isso, tem um preço. Vocês têm algo que nos pertence e estamos aqui para reivindicar. Henrique ficou paralisado. A palavra herança ecoava em sua mente. O que você quer dizer com nos pertence? Ele estava quase gritando, o medo se transformando em raiva. Lúcia apertou a mão dele, buscando força e segurança. Estamos falando da fortuna da família Monteiro. Claro, há moedas de ouro suficientes escondidas sob a falsa imagem de seu lar aqui.
E agora, por causa de conflitos antigos, é hora de acertar contas. Henrique sentiu seu estômago revirar. Como assim? Ele não sabia do que se tratava, não até aquele momento. Foi como se um buraco se abrisse no chão, engolindo fontes de segurança que ele sempre considerou inabaláveis. Que contas? Que fortuna! O homem sorriu maliciosamente. Seu legado, Henrique. Há registros de que a família esconde muito mais do que seu pai jamais deixou. Isso pode mudar tudo. A tensão aumentou na sala. Todos grudados em suas palavras. O passado que eles pensavam estar enterrado voltava para assombrá-los. E enquanto a conversa se desenrolava, Lúcia, com a mente em turbilhão, começou a perceber algo. Ela já não era mais a pessoa invisível naquela mansão. Algo dentro dela se acendeu. Um fogo que ardeu forte ao pensar que havia algo muito mais profundo a ser descoberto. Espere. Ela gritou, interrompendo a discussão. Como você sabe de tudo isso? O homem virou-se em sua direção, surpreendido pela ousadia dela. Porque eu conheço a história, Lúcia. Você pensa que é apenas uma mendiga? Você tá ligada a isso. Você não faz ideia do quanto. Henrique olhou para Lúcia, confuso. O que ele quer dizer com isso? O que era essa ligação que parecia ocultar segredos muito mais sombrios? O rosto de Lúcia estava em choque. Ela não apenas tinha um passado, mas fazia parte de algo maior, algo que se estendia para além da sua humilde origem. À medida que a tensão aumentava, o homem continuou. Vocês dois precisam decidir se vão nos ajudar a reivindicar o que é nosso ou se ficarão de pé entre nós e tudo que pertence ao nosso legado. Uma decisão precisa ser feita. Ele gesticulou, os outros homens atrás dele cavando um espaço como se esperassem a ordem para agir. Foi nesse momento que a porta da mansão se abriu novamente, desta vez com um estrondo. Um homem bem vestido entrou, com um ar de autoridade que não podia ser ignorado. Pare! O que está acontecendo aqui? O novo visitante era o tio de Henrique, alguém que ele pensava estar em outra parte do país, longe dessa disputa. Mas a rápida expressão de surpresa no rosto do tio, ao ver a mãe de Henrique ali, fez com que um frio cortante passasse pela sala. Você não deveria estar aqui. O tio de Henrique parecia estar em choque, e a atmosfera tensa foi preenchida por uma nova camada de mistério. Enquanto as vozes aumentavam, Henrique sentiu seu coração acelerar. O que você sabe que não me contou? O tio, com os olhos fixos na mãe, respirou fundo. É hora de falar a verdade, Henrique. Sobre quem somos realmente. As mentiras da nossa família estão prestes a vir à tona. E o que vocês pensam que é seu pode não ser o que parece. Então, como estouro, o homem continuou. A herança que vocês tanto defendem não é apenas de riqueza, mas de poder. E de um segredo obscuro que une a família Monteiro aos meus ancestrais. Lúcia, você vai se surpreender ao descobrir que você não é apenas uma filha da rua. Os olhares passaram de Henrique para Lúcia confusos. Foi um momento de revelação e pânico. O que você quer dizer com isso? Henrique gritou, sua voz tremendo. Lúcia estava em choque, seu semblante se desfazendo enquanto ela tentava juntar as peças. Você, Lúcia, é parte de uma linhagem esquecida, ligada a um dos ramos da família Monteiro. Você tem direito sobre a fortuna e a verdade que forem ocultadas por gerações. O homem terminou e um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Henrique e Lúcia trocavam olhares, cada um navegando pela tempestade de emoções. E o ambiente, antes carregado de tensão, agora parecia vibrar com uma nova verdade que não foi pedida e muito menos esperada. Com a sensação de que o chão havia se desfeito sob eles, todos na sala estavam prestes a entrar em novo desespero. E uma nova chance. Só que, enquanto esse novo capítulo se desenrolava, um grito veio do fundo da sala. Parem! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A voz pertencia a uma figura familiar, a mãe de Henrique, que agora também parecia mais envolvida do que ele jamais poderia imaginar. Depois de um momento de silêncio, uma verdade Henrique, não se deixe levar por essas mentiras. Eu fui forçada a deixar você, mas não por querer. Lúcia não é quem você pensa que é. Sua voz tremia, a intensidade do momento fazia o ar ficar pesado. Henrique sentiu seu coração parar por um instante. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia falar. A confusão enredava sua mente. Lúcia é minha filha, mas não do jeito que você imagina. A mãe de Henrique gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Ela foi criada para assumir um legado que não lhe pertence. O verdadeiro segredo da família Monteiro é que nossa herança foi maldita. E eu sou a única que pode quebrar essa maldição. Henrique ficou paralisado com a revelação. Se Lúcia era sua irmã, isso mudaria tudo. O peso das palavras da mãe era devastador. Ele olhou para Lúcia, que agora balançava a cabeça buscando entender, mas a realidade começava a cair como uma avalanche sobre eles. Mas isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Você exclamou. Sua voz um misto de choque e dor. Eu fui rejeitada, esquecida. Como você pode afirmar que sou parte de uma herança? Porque eu sempre soube a verdade e temia falar. A história da nossa família é cheia de segredos sombrios. A mãe de Henrique continuou, desesperada. Mas não dá mais para esconder. A maldição tá ligada à nossa linhagem. E os homens que estão aqui querem o que é nosso. Eles farão qualquer coisa para conseguir. O homem que liderava o grupo mal sorriu tomando a frente novamente. Exatamente. E o que essa herança representa inclui mais do que vocês podem imaginar. Há um poder escondido nas moedas. Uma força que pode revigorar ou destruir vocês. Sua mãe foi a guardiã disso. Mas a verdade agora está revelada. Foi então que, do nada, uma explosão repentina cortou o ar. Ensurdecedor, ecoou pela mansão, fazendo tremores percorrerem as paredes. O vidro estilhaçou e todos foram forçados a se agachar. Mas Henrique não conseguia desviar seu olhar da cena dramática que se desenrolava na sua frente. A própria casa parecia viva, lutando contra os segredos que a oprimiam. E no meio do caos, uma sombra densa surgiu, uma figura encapuzada que adentrou a sala. O ar frio que a seguia era palpável. Eu não deixarei que isso aconteça. A voz do encapuzado ressoou em meio ao pânico, envolvendo todos como uma neblina pesada. Lúcia, agora totalmente desorientada, olhou de Henrique para a figura. Quem é você? Ela sussurrou, com medo. A atmosfera era eletricidade pura, todos os olhares fixos nessa nova violação inesperada. Eu sou a resposta que vocês nunca procuraram. A figura respondeu. E a verdade é que o legado, o poder e a maldição estão todos interligados. E vocês precisam fazer uma escolha. Continuarem vivendo com os segredos ou enfrentarem a tempestade que se aproxima. E Henrique, dominado pela confusão, percebeu que a vida que conhecia poderia desmoronar a qualquer momento. O passado, presente e futuro pareciam girar em um ciclo devastador. O que seria deles antes e agora? O que mais poderia ser revelado e quais seriam as consequências? Enquanto o estado de tensão e pânico aumentava, aquele momento se desdobrava em um caos ensurdecedor que deixava todos sem palavras. A verdade, agora emaranhada, poderia levá-los a um abismo escuro ou a uma nova luz. Mas qual caminho seguir? O silêncio na mansão parecia pulsar, uma pressão carregada com verdades que estavam prestes a explodir. A figura encapuzada se aproximou, e todos os olhares se voltaram para ela. Os homens que foram responsáveis por trazer a tensão agora pareciam inibidos pela presença da misteriosa sombra. A verdade não pode ser escondida por mais tempo, disse a figura, com uma voz que rasgou o ar gelado. O legado que vocês buscam tá manchado com sangue, e tá na hora de confrontar isso. As palavras reverberaram, ecoando na mura da mansão, como um trovão distante que se aproxima rapidamente. Henrique sentiu uma onda de adrenalina. Quem é você? A pergunta saiu mais alta do que pretendia, mas a necessidade de respostas pulsava dentro dele. Ele olhou para Lúcia, que estava tão paralisada quanto ele, a expressão de choque ainda permeando o seu rosto pálido. A figura encapuzada então fez um movimento repentino e jogou o capuz para trás, revelando um rosto que Henrique nunca esperaria ver. É a Camila, uma amiga de infância, alguém que ele não via havia anos. A expressão nos olhos dela era cheia de emoção. Eu não poderia deixar isso acontecer. Vocês estão prestes a fazer a escolha errada. Camila, com um olhar intenso e determinado, que enchia o espaço de uma energia quase palpável. Camila? Henrique repetiu, ainda sem acreditar, um choque se formando em seu peito. Mas como você? Eu tenho muito a contar, e não é só sobre o passado de vocês. A maldição, a fortuna, tudo isso é maior do que podem imaginar. Camila olhou profundamente nos olhos de Lúcia. E a verdade é que todos vocês estão conectados em uma teia de relações que foi construída ao longo de séculos. Lúcia, você é parte da família, mas não apenas como uma irmã. Você é a chave para a redenção. Um murmúrio percorreu a sala. As palavras de Camila estavam carregadas com um peso que todos podiam sentir.
Henrique sentia que algo estava se desenrolando diante deles, mano. Uma verdade tão devastadora que faria todos questionarem quem eram. Você tem que acreditar em mim. Camila insistiu, sua voz firme. 2 anos atrás, descobri registros antigos que revelam uma conexão entre você, Lúcia, e tudo o que foi perdido. A fortuna da família Monteiro é uma farsa criada para esconder algo muito mais profundo. Um crime. O ambiente tornou-se ainda mais pesado quando as palavras dela se estabeleceram. Lúcia deu um passo para trás, confusa e assustada. Que crime? Que conexão? Henrique instintivamente se aproximou de Lúcia, protegendo-a. O que você está insinuando, Camila? A jovem respirou fundo, lutando contra a pressão e o silêncio opressivo na sala. O avô de Henrique estava envolvido em algo muito mais sombrio do que a mera acumulação de riqueza. Ele era um membro de uma seita secreta que buscava poder através de qualquer meio, incluindo sangue e sacrifícios. As reações foram instantâneas. Os homens que estavam ali para reivindicar a herança se entreolharam. A tensão entre eles crescendo. O líder começou a rir. Você não pode ser séria. Tá atacando o passado com fantasias. Não! Camila gritou, a urgência em seu tom ressoando como um alerta. Se você não ouvir, todos vocês vão pagar o preço por se recusar a ver a verdade. Ela olhou para Henrique e Lúcia novamente. A única maneira de quebrar a maldição é desenterrar o que foi enterrado. Isso significa encarar o legado de dor que está escondido nas fundações dessa casa. Assim que incertezas e medos foram lançados ao ar, um tremor correu pela mansão. Como se a própria casa fizesse eco do que estava prestes a ser revelado. Henrique olhou para Lúcia e uma onda de compreensão cruzou seu olhar. Ela não era apenas uma mendiga e ele não era apenas um milionário. Eles estavam enredados em algo mais, algo que poderia acabar com tudo. E justo quando pareciam estar prontos para enfrentar os segredos, a porta da mansão se arrombou outra vez. Mas dessa vez não eram os homens do grupo, e sim um grupo de policiais. Armados e alertas, o oficial à frente gritou: ninguém saía. Esta casa é envolvida em uma investigação. O pânico instalou-se rapidamente. O que aconteceria agora? O que mais estava se escondendo sob a superfície? O futuro deles parecia mais incerto do que nunca, e a revelação de Camila transformou tudo, deixando uma pergunta que pairava no ar. O passado estava prestes a cobrar um preço que nenhum deles poderia imaginar. O silêncio na mansão foi quebrado pelo som ensurdecedor das sirenes da polícia. Pobos se viraram para a porta, onde os oficiais armados entraram, com olhares determinados. Henrique sentiu seu coração disparar. A verdade que estava há tanto tempo latente, finalmente estava prestes a ser revelada. Todos calados. Esta casa está sob investigação oficial, gritou o policial em tom autoritário. Ele olhou para o grupo, seus olhos passando por Henrique, Lúcia e Camila. Nosso objetivo é descobrir a origem de todos os segredos que cercam essa família. O olhar de Henrique voltou-se para sua mãe, agora visivelmente nervosa. Mãe, o que você sabe sobre isso? A pergunta dele era um misto de desespero e raiva. Lúcia, ao seu lado, parecia absorver a cena. Seu semblante uma combinação de medo e esperança ao mesmo tempo. É tudo verdade, cada palavra de Camila. A maldição, o sangue, tudo. A mãe de Henrique começou a se abrir, sua voz tremida, revelando a dor que carregava. Mas nunca foi meu desejo envolvê-los nisso. Eu queria proteger vocês. A sinceridade de suas palavras atingiu Henrique como um caminhão, derrubando qualquer resquício de raiva que restava. Os homens que reivindicavam o legado, agora em choque com a presença da polícia, trocaram olhares nervosos. Isso não faz parte do acordo. Delis gritou, o desespero evidente em seus olhos. Estamos aqui para resolver isso de outra forma. Camila interveio com a voz firme. Não há mais como esconder. A verdade precisa vir à tona. O legado da família Monteiro é manchado, e a única forma de limpar essa sujeira é enfrentar o passado. Nesse instante, o oficial à frente se virou e fez um sinal para 2 policiais se aproximarem de Lúcia. Você está sob proteção, senhora. Você pode ser a chave para resolver todos esses casos. As palavras flutuaram na sala como uma esperança inesperada. Mas eu não sei nada sobre isso, Lúcia respondeu, sua voz soando angustiada. Eu sou apenas uma mãe, uma mulher que tem lutado pela sobrevivência. A sinceridade e a desesperada vontade de escapar daquela armadilha, visível em cada palavra.
Faremos um interrogatório e, se necessário, você receberá apoio para entender sua conexão com a família, o policial afirmou, enquanto a tensão crescia como uma tempestade. Todos na sala sentiam como se as almas estivessem à beira de um precipício. Henrique, enfrentando seu próprio turbilhão de emoções, olhou para Camila. E você sabia de tudo isso e não me contou? Sua voz estava aflita. Eu nunca quis te envolver, Henrique, mas era necessário. O conhecimento é uma faca de dois gumes. O que decidi revelar agora é para protegê-lo. Camila percebeu que eles estavam juntos nessa, todos ligados por algo muito maior. Uma energia elétrica preenchia o ar. E justo quando parecia que tudo estava prestes a se resolver, a porta da mansão se abriu mais uma vez, dessa vez com uma presença inesperada. O avô de Henrique, o homem que deveria estar distante, agora ali, como uma sombra do passado. O que vocês pensam que estão fazendo? Ele rosnou. Tantos sentimentos atravessaram a sala, como uma onda. Você não pode simplesmente aparecer aqui, avô. Você é parte da razão pela qual estamos nessa confusão. Henrique não se conteve, sua voz ecoando. Vocês não têm a mínima ideia do que estão lidando. O avô exclamou, um misto de desespero e desdém. O legado não é apenas uma questão de dinheiro ou poder, mas de um ciclo que precisa ser encerrado. E agora todos aqui estão envolvidos. E assim, enquanto os ecos da verdade começavam a ressoar, Henrique e Lúcia se viraram um para o outro, buscando no olhar do outro o alicerce que precisavam. Precisamos encontrar uma maneira de encerrar isso de uma vez por todas, juntos, disse Lúcia. E as sirenes continuavam a tocar do lado de fora, mas agora com um novo tom de esperança. Enquanto a polícia começava a organizar o cenário e as investigações se intensificavam, um novo dia despontava para aqueles que estavam dispostos a lutar pela verdade. E assim, por mais caos que houvesse à vista, a união entre Henrique e Lúcia se tornava cada vez mais um poderoso símbolo de resistência. Eles não eram mais apenas um bilionário e uma mendiga. Agora eram aliados, prontos para enfrentar tudo o que estava por vir. O peso do passado começava a ser erguido, mas muitas perguntas pairavam no ar. O que ocorreria em seguida? E o legado da família Monteiro teria algum final feliz? Se você chegou até aqui, é hora de fazer parte dessa história. Então, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que todos possam descobrir esse final. Não esqueça de inundar a seção de comentários.